E se eu te dissesse que, segundo a Bíblia, a matéria-prima do ser humano não foi o ouro, nem pedra preciosa, nem algum material extraordinário, mas sim o barro. Aquele mesmo barro que encontramos no chão depois da chuva. Aquele que fica agarrado aos pés e que, se não tivermos cuidado, ainda transforma-se num sapato. Mas por que razão a Bíblia diz que Deus formou o ser humano do pó da terra? Será que isso tem apenas um significado religioso ou existe uma mensagem muito mais profunda por detrás dessas imagens? Hoje vamos explorar estas questões e fique até ao fim porque a resposta pode mudar a maneira como entendemos a nossa própria existência. O que a Bíblia realmente diz? A história aparece principalmente no livro de Gênesis. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, o texto descreve Deus formando o homem do pó da terra e dando-lhe o fôlego de vida. É importante reparar numa coisa. A Bíblia não diz literalmente que Deus pegou num pedaço de barro como um oleiro e construiu um boneco. A ideia representada no texto é que o ser humano foi formado do pó ou da terra, dependendo da tradução. E existe aqui uma ligação interessante. A palavra hebraica usada para o homem, Adão, está relacionada com Adama, que significa terra ou solo. Ou seja, o próprio nome Adão está ligado à terra. Mas por que a terra? Agora vem a pergunta principal. Por que Deus escolheu algo tão simples como o pó da terra? Na interpretação bíblica, uma das ideias centrais é a humanidade. O ser humano pode construir cidades enormes, inventar computadores, enviar máquinas para o espaço e descobrir coisas incríveis. Mas, segundo relatos de Gênesis, a nossa origem material é humilde. Não começamos como reis, não começamos como milionários e não começamos como super-heróis. Começamos da terra. E isso funciona como um lembrete. Porque mais poder, dinheiro ou conhecimento que uma pessoa tenha, ela continua sendo humana. E aqui aparece uma curiosidade fascinante. A ciência moderna também mostra que o nosso corpo é formado pelos mesmos elementos químicos encontrados na Terra. Carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo e outros elementos fazem parte do nosso organismo. Isso não significa que a ciência tenha comprovado literalmente a história de Gênesis. São coisas diferentes. A Bíblia está apresentando uma narrativa teológica sobre a origem e o significado do ser humano. A ciência procura explicar os processos naturais envolvidos na formação da vida e do universo. Mas existe uma coincidência interessante. O ser humano realmente é feito de um material proveniente da Terra. Então, aquela antiga imagem do pó da Terra não é tão estranha quanto pensamos na composição do nosso corpo. Mas espere, a história não termina no barro. E aqui está talvez a parte ainda mais importante. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, não fala apenas da terra. O texto também fala do fôlego da vida. Na narrativa, o ser humano passa de algo formado da terra para um ser vivo quando recebe o fôlego de vida. E isso cria uma imagem poderosa. Terra mais vida. Matéria e existência. Fragilidade e propósito. É como se a narrativa estivesse mostrando duas dimensões do ser humano. Por um lado, somos criaturas físicas. Por outro lado, temos consciência, pensamentos, emoções, relações e capacidade de procurar significados. E por que razão não nos fazer de ouro? Imagine se Gênesis dissesse: Deus criou o ser humano de ouro. Seria bonito, não seria? Mas provavelmente teríamos um problema. Ninguém deixaria uma pessoa dessas andar sozinha na rua. Mas, falando seriamente, o ouro representa riqueza e valor material. O barro, pelo contrário, representa algo comum, moldável e frágil. E isso combina perfeitamente com uma das grandes mensagens da narrativa bíblica. O valor do ser humano não está no material de que ele é feito. Uma pessoa pode nascer numa família rica, outra pode nascer numa família pobre, outra pode viver num palácio, outra pode viver numa casa simples. Mas dentro da visão da Bíblia, todos têm dignidade porque foram criados por Deus. O barro também tem um outro significado. Existe outra imagem muito importante na Bíblia. Deus como oleiro e o ser humano como barro. Essa comparação aparece em diferentes passagens bíblicas, como em Isaías, capítulo 64, versículo 8. E pense no trabalho de um oleiro. O barro pode ser moldado, pode ganhar diferentes formas,
pode ser transformado num recipiente, num prato ou numa escultura. A ideia transmite algo muito interessante. O ser humano não é apresentado como uma obra terminada no sentido de desenvolvimento pessoal. Existe crescimento, existe aprendizagem, existem escolhas, existem mudanças. Em outras palavras, o barro pode ser moldado. Mas existe um detalhe que muita gente esquece. O barro é frágil. Se estiver seco, ele cai e pode partir. E essa fragilidade também combina com a ação humana. Nós podemos ser extremamente inteligentes, mas continuamos vulneráveis. Podemos construir grandes impérios, mas não controlamos tudo. Podemos ter tecnologia avançada, mas ainda precisamos dormir, comer, respirar e cuidar um dos outros. E é justamente essa fragilidade que, segundo a mensagem bíblica, deveria nos ensinar a humanidade. Do pó vieste e do pó voltarás. E aqui chegamos a uma das frases mais conhecidas do livro de Gênesis. Depois da queda, Gênesis capítulo 3, versículo 19, apresenta a ideia de que o ser humano veio do pó e ao pó retornará. Isso está relacionado à mortalidade, ou seja, a mesma terra onde viemos é apresentada como o nosso destino final. E isso aparece de forma muito semelhante em várias culturas antigas. Os seres humanos sempre observaram uma realidade inevitável. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. A narrativa de Gênesis coloca essa realidade dentro de uma explicação religiosa. Então, Deus fez o homem do barro? Aqui precisamos ser honestos. A ciência não demonstrou que Deus literalmente moldou o primeiro ser humano a partir do barro. Isso pertence ao campo da fé e da interpretação religiosa. A ciência moderna explica a origem da nossa espécie através da evolução biológica e de processos naturais, com evidências provenientes de fósseis, genética, anatomia comparada e outras áreas. A narrativa de Gênesis, por sua vez, procura responder principalmente perguntas como: quem criou o ser humano? Qual é o nosso lugar no mundo? Por que é que somos diferentes das outras criaturas? E qual é a nossa relação com Deus? Portanto, quando perguntamos por que é que Deus nos fez de barro, precisamos entender que estamos falando dentro da visão bíblica. E talvez a mensagem mais bonita seja esta: o barro não parece valioso, é simples, é comum, pode estar debaixo dos nossos pés. Mas, nas mãos de um oleiro, aquilo que parece insignificante pode transformar-se em algo completamente diferente. E essa imagem aparece muitas vezes na Bíblia para falar da relação entre Deus e o ser humano. A mensagem seria mais ou menos assim: não importa qual simples seja a tua origem, aquilo que importa é aquilo que pode ser moldado a partir dela. E isso é uma ideia poderosa, porque às vezes uma pessoa olha para a própria vida e pensa: eu não tenho dinheiro, eu não tenho oportunidades, eu não sou importante. Eu vim de uma família simples, mas a imagem do barro lembra uma coisa: ser simples não significa ser sem valor. E tem mais uma curiosidade. Existe uma expressão muito conhecida em português: somos todos feitos do mesmo barro. Embora essa frase possa ser usada de diferentes maneiras, ela transmite uma ideia muito mais próxima. Todos compartilhamos uma condição humana: o poderoso e o humilde, o rico e o pobre, o famoso e o desconhecido. No fim, todos somos seres humanos. E é talvez justamente por isso que a imagem do barro seja tão forte. Ela coloca o ser humano no seu devido lugar. Então, por que é que Deus nos fez de barro? Se resumirmos a mensagem bíblica, podemos destacar 4 grandes ideias. Primeiro, a humildade. O ser humano vem da terra e não deve esquecer a sua fragilidade. Segundo, dependência. O relato mostra que a vida não é apresentada apenas como matéria, mas como algo recebido de Deus. Terceiro, transformação. Assim como o barro pode ser moldado, a Bíblia usa essa imagem para falar da transformação da vida humana. Quarto, o propósito. O ser humano não é apresentado apenas como matéria. Na narrativa bíblica, ele recebe vida e uma responsabilidade especial dentro da criação. E talvez seja essa a verdadeira força da metáfora. Barro nas mãos do Criador. Frágil, mas com potencial. Simples, mas com valor. Limitado,
mas com um propósito. E agora, eu quero saber da sua opinião. Se Deus criou o ser humano do pó da terra, o que achas que essa escolha representa? Humildade, propósito, transformação ou tudo isso ao mesmo tempo? Escreva a tua opinião nos comentários. E se gostaste desse conteúdo, deixa o seu like, partilhe este vídeo com alguém que também gosta de assuntos bíblicos, histórias e curiosidades. E é claro, não te esqueças de te inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Assim, sempre que publicar um vídeo novo sobre história, cultura, curiosidades e acontecimentos fascinantes, serás um dos primeiros a assistir.